Novamente, eu estive pensando sobre o assunto interesse humano e atração. Eu vi um vídeo que me deixou bem curioso sobre isso. É um vídeo da gringa que mostrava como as pessoas reagem a uma outra pessoa, seja homem ou mulher, atraente, versus como reagem a uma pessoa que não é atraente. E o resultado me intrigou. O resultado é absurdo. É uma diferença de tratamento, de atitude colossal. E eu comecei a me perguntar de onde vem isso, objetivamente. O que determina algo como atraente e algo como não atraente? E até repulsivo. O que determina isso? E eu comecei a discutir com o chat sobre isso. Conversar. E depois de alguns dias conversando com o chat a esse respeito, eu tô confiante de que eu cheguei na conclusão final, se não final, muito próxima da final. Eu vou colocar aqui na descrição toda essa conversa que eu tive com o chat na forma de texto. Quem quiser ler, tá mais detalhado ali. Mas, se não tiver saco para isso, eu vou explicar aqui agora. Bom, atração e interesse é a mesma coisa. Eu achava que era algo meramente subjetivo, ou seja, a mídia e a cultura cria esses parâmetros de atrativo ou não, até que quando surgiu essa dúvida, eu perguntei para o chat se havia algum experimento com crianças de até 6 meses que demonstrava isso. E o chat disse que não. Não, ele disse que sim. Que houve sim experimentos onde colocaram o rosto de uma pessoa atraente para um berçário de bebês e eles mantiveram a atenção muito mais concentrada num rosto atraente do que num rosto não atraente. Isso me despertou mais interesse ainda. Vamos lá, eu vou começar do começo. Mesmo que pareça desinteressante, presta atenção. Porque não tem como eu explicar isso em uma linha. Isso vai levar um tempo. Mas você vai entender perfeitamente isso. E vai fazer sentido para você. Eu prometo isso. Bom, vamos lá. Vamos começar com os exemplos. Vamos ambientar isso com exemplos. Primeiro, vamos falar de pessoas. É muito óbvio e é muito claro quando você sente interesse por uma pessoa. E eu não estou falando só de sexo, não, homem e mulher. Se você vê um homem atraente, que desperta interesse, já vamos chegando aqui a essas coisas, você sabe disso. E o inverso também. Quais são as características que essas pessoas têm que despertam essa atração, esse interesse? Elas mudam ou são as mesmas sempre? Note bem, nos vídeos anteriores já discutimos a respeito de uma natureza humana. Todos têm essa natureza. A natureza de querer se separar da continuidade. Nossa, o que é isso? Se firmar em uma identidade separada. É como se o universo, o mundo, entenda como quiser, fosse uma coisa contínua, uma coisa que partilha, ou é que partilhar já envolve que estão separados. Não, uma coisa contínua que apenas muda de forma. Como, por exemplo, sei lá, o corpo humano. Coração, veias, ossos, na verdade não há fronteira entre essas coisas. São coisas contínuas que vão mudando de forma. Entende? Volta naquele assunto de onde termina uma coisa e começa a outra. E quem determinou isso? Não. O universo e o mundo é uma continuidade. E essa continuidade vai mudando de forma. Só isso. Ok. Toma isso como verdade. Os seres humanos, eles têm uma natureza de querer se separar dessa continuidade, dessa forma. Se firmando em uma identidade única, que dê personalidade, ou seja, que dê contraste para essa separação. Então, os seres humanos, eles fazem parte do mundo, do universo, mas é como se eles não quisessem fazer parte, eles querem ser algo à parte, eles querem ser algo que está, embora esteja no universo, não faz parte dele, algo separado. É a única forma que
as pessoas têm de formar um conceito de individualidade, de sentirem que estão vivas como indivíduos separados, como pessoas, como, como seres à parte. Entende? É como se o conceito eu, são conceitos separados. Eu sou uma coisa, o mundo é outra coisa. Não sei se está ficando claro isso. Nós estamos, assim, totalmente rodeados disso. O ponto é, eu vou discorrer um pouco mais sobre isso novamente, porque está diretamente ligado. O fundamento da atração e do interesse humano em todas as áreas é esse. Esse é o fundamento. Isso é estudado por áreas da psicanálise, psicologia, marketing, psicologia das cores, mas é tudo separadinho, não tem nada unificado. A base, o fundamento nunca é mostrado. Talvez porque não saiba, talvez porque saiba e não queiram falar, não interessa. Mas o ponto é que as pessoas querem existir como identidades separadas do universo. Na verdade, elas só conseguem existir ou só querem existir dessa forma. Se você possui uma forma reconhecível, separada do ambiente, você se vê como uma identidade própria, você sente que está vivo, você sente que tem vida em você, você sente coerência, você sente que tudo faz sentido. Entendeu? Como eu disse, nós estamos cercados disso. Moda, que é roupas que destoam uma pessoa da outra. Títulos, como por exemplo, títulos do mercado de trabalho. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou isso, sou aquilo. Relacionamentos, eu tenho um namorado, eu tenho um namorado, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. São todos conceitos que geram contraste entre nós e o ambiente. Nós e o mundo, que parece exterior. Entende? Quanto mais destaque, quanto mais nos destoamos, quanto mais contraste entre nós e o ambiente, mais prazer, mais sensação de satisfação, de completude, de existir. Beleza, tenta entender isso. Ou então, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores que eu te explico isso um pouco melhor, talvez. Enfim, a base é o seguinte. Seres humanos, eles querem, por natureza, todos eles, se verem, se enxergarem, eles querem ser alguma coisa separada da natureza, separada do universo. O universo é uma coisa contínua, um plano de fundo. E nós queremos nos separar dele, como indivíduos que possuem contraste e individualidade. É aquela história de ser alguém. Você precisa ser alguém na vida. Ser alguém na vida significa se destoar do ambiente. É isso que significa. E nós nos reafirmamos, nós nos identificamos com essa forma destacada, essa forma destoada. É algo que dá vida para nós porque dá individualidade. Reforça separação. Ok, eu fiquei falando bastante disso porque é o fundamento, tem que ser entendido. Beleza. Entendido isso, dá para entender perfeitamente todo o significado de interesse e atração. Não só dentro das relações humanas, como dentro, por exemplo, produtos, design, moda, emprego, dinheiro, esportes, degraus sociais, pessoas, tudo. Então, por exemplo, vamos começar falando de pessoas. Por que um homem alto é considerado atraente? Não só pelas mulheres, mas por homens também. Por quê? Pensa no que eu acabei de falar agora. Os seres humanos querem se destoar. É a única forma de reafirmarem separação, reafirmarem individualidade. Que se destoa do contínuo. Isso é atraente, basicamente. A conclusão que eu cheguei com o chat é essa. Destoar-se do contínuo, ou seja, se separar da realidade, do pano de fundo do universo, se
reforçar o contraste de individualidade é atraente, desperta interesse. Essa foi a conclusão. Então, aplicando essa fórmula em qualquer situação, você consegue entender o fundamento do porquê algo é atraente e algo não é. No caso do exemplo de um homem atraente. O que faz um homem atraente? O que faz qualquer coisa atraente? Se destoar da continuidade. Se você observar, a maioria dos seres humanos eles são semelhantes. Eles possuem uma simetria, porém não é 100%. Meu cabelo, por exemplo, meu cabelo não é muito simétrico. Tem uma falha aqui, tem outra aqui, todo onduladão. Meus olhos não têm exatamente proporções muito boas, talvez não muito boas, mas que se destoam muito do ambiente, entendeu? Das outras pessoas, um cara comum, digamos assim. Isso não vai gerar... Eu tenho uma altura, digamos que, normal. Isso não gera sensação de se destoar. As pessoas, elas querem se destoar como identidade separada. Então, quando a pessoa olha para uma pessoa que se destoa dessa forma, por exemplo, um homem que é mais alto que o comum. Um homem que tem uma simetria no rosto, por exemplo, muito mais perfeita do que a maioria. Se você observar a natureza não é perfeita, ela não é geométrica, ela é contínua, ela muda de forma. A geometria é perfeita. Então, quanto mais, digamos, geométrico, proporcional, o rosto ou o corpo do homem ou da mulher, mais atraente vai ser. Mais vai se destoar. Mais personalidade, entre aspas, vai ser percebido. E mais, claro, uma pessoa que engajar em atividades com essa pessoa que se destoa vai se ver como destoada. Não sei se estão entendendo. Isso pode ser usado por exemplo, no design também. Um carro que se... O que determina um carro como tendo valor ou não? Capacidade que tem de se destoar do ambiente. É uma forma da continuidade do mundo que se foi modificada, alterada de forma a se destoar do mundo, como algo separado. Entendeu? Uma moto... Olha, é só você pegar o exemplo. Imagina uma moto potente, um carro potente, imagina uma McLaren. Agora imagina, é uma coisa atraente, potente, bonita. Mas por que bonita? Porque ela se destoa do meio ao redor. Ela se destaca como símbolo separado da realidade. E como os seres humanos querem estar separados da realidade como conceito, para ter identidade própria, sentirem que existe como coisa separada do mundo, vão sentir atração por uma McLaren. Mas, note bem, imagina que todos têm na sua garagem uma McLaren. Qual é o efeito psicológico disso? O gradiente de separação que era percebido antes, ele desaparece. Se todo mundo tem uma McLaren, então eu estar numa McLaren ou ser visto numa McLaren não vai mais ser algo que me destoa e me destaca. Todo mundo tem. Ou seja, o desejo pela McLaren desaparece. Isso aí eu não sei o que estou dizendo. A própria Gucci parece que encalhou uma leva gigante de roupas ali e eles queimaram as roupas ao invés de dar as roupas ou baixar o preço. E por quê? Porque a Gucci, as roupas só custam caro porque tem esse gradiente de separação alto. Poucos conseguem comprar. Entendeu? Fora que os designs das roupas também, material, tudo chama atenção. Mas poucos conseguem comprar, é exclusivo. Exclusivo da separação para a pessoa que utiliza. Separação em relação ao ambiente, em relação à maioria. Isso é atraente. Se a Gucci baixar o preço, mais pessoas vão conseguir comprar. O valor de separação cai, as pessoas perdem interesse naquilo. Bom, ou seja, qual foi a fórmula que eu cheguei com o ChatGPT? Eu até pedi para ele montar uma fórmula para mim que compilasse tudo isso aí numa equação. A equação é a seguinte:
Atração é igual a contraste vezes contraste subjetivo, que é, por exemplo, uma coisa é algo se contrastar, se diferenciar do ambiente presente, momentâneo. Você está, por exemplo, sei lá, você está olhando para um aquário, todos os peixes lá normais, semelhantes. Do nada passa um peixe palhaço, passa um peixinho dourado. Nossa, aquilo chama muita atenção e te atrai, te fascina. Por quê? O contraste é muito grande. Peixe dourado, ele parece que está fora, está separado daquela realidade. Isso é atraente, chama atenção. Então, atração é igual a contraste objetivo, que é contraste presente, vezes contraste subjetivo, que é todas as memórias que a pessoa tem na mente dela já formam uma percepção de mundo. E dentro dessa percepção de mundo há contraste também. Você entendeu? Por exemplo, eu vejo uma pessoa... eu estou na academia. Eu vejo uma pessoa forte, um cara forte. Eu posso sentir fascínio por aquilo. Onde é que eu tava? Ah, tá. O cara na academia que é forte, ele se destoa, se destaca. Isso gera fascínio. Talvez atração, mas não atração sexual, porque... Bom, enfim, você entendeu. Mas, por exemplo, na minha casa todo mundo é forte. Na minha rua também, na faculdade também. Então, eu tenho uma memória, tenho memórias que, nesse ambiente das minhas memórias, ele não se destoa, ele não se destaca. Só no ambiente da academia. Então, acaba que ele não gera fascínio, atração, porque o contraste subjetivo, que é aquele que eu tenho dentro da minha memória, não existe. Então, atração igual a contraste objetivo vezes contraste subjetivo vezes estímulo físico, por exemplo, uma comida gostosa. Uma comida gostosa, por exemplo, se você pegar os estímulos normais, entendeu? Os estímulos comuns do dia a dia. Você acorda, você toma banho, você escova os dentes, você anda, você, sei lá, se alimenta de comidas normais. Você percebe que os estímulos eles são, assim, digamos que naturais. Eles são universais, eles são neutros, digamos assim. Vamos dizer que são neutros. Do nada você pega um brigadeiro e põe na boca. Você tem uma explosão de estímulo, uma explosão de sensação. Essa sensação, ela se destoa demais da naturalidade, da normalidade. Se destoa demais da continuidade, digamos assim, dos estímulos. Então fica atraente. Por isso que as pessoas se entopem de doce, de alimentos mega saborosos, drogas, orgasmo, gostam de parques de diversões, montanhas russas, tudo isso gera um estímulo muito grande que se destoa da continuidade, se destoa do padrão. E isso, o ser humano gosta disso, isso é atraente para ele, porque isso confirma a existência. Isso confirma a existência como uma individualidade separada do mundo. Entendeu? Quando você sente um estímulo muito alto, você sente que existe. Então você fica querendo buscar aqueles estímulos de novo. Isso é um mecanismo dos vícios em qualquer coisa. Pode perceber, todos os vícios têm o mesmo padrão. Eles são um mega estímulo. Entendeu? Eles significam, no fundo, separação da continuidade. Seja um estímulo físico muito grande, seja algo que tem um significado. Pode ser até uma dor, por exemplo, tomar banho frio. Isso não é um estímulo agradável para o corpo. Porém, o significado dele é que eu sou mais forte que os outros. Eu sou mais resistente que os outros. Então, o significado te destoa da maioria, te destoa da continuidade, do padrão, do pano de fundo do universo. Então, você acaba sentindo prazer em fazer isso. Entendeu? Um prazer que está mais do lado do significado. E dividido por qual a única coisa que quebra a atração. Continuidade. Ou seja, falta de contraste. Então, a equação fica: a atração é igual a contraste objetivo vezes contraste subjetivo, imaginação, memória, vezes
estímulo, intensidade de estímulo, dividido por grau de continuidade, ou seja, semelhança com o ambiente. Quanto mais comum, presta atenção agora, quanto mais comum, quanto mais contínuo, quanto mais rotineiro, quanto mais diário, quanto mais semelhante uma coisa for, menos atraente ela é, mais invisível ela é. Então, é assim que funciona. Por quê? Porque os seres humanos, eles enxergam, eles desejam separação do universo. Separação como conceito. Então, tudo que eles enxergam, tudo que eles veem como espelhos deles mesmos. Então, eu tenho uma atração muito grande por, sei lá, mulheres shapeadas na academia. Ok, essa não é exatamente pela mulher que eu tenho atração. É por ela como algo que reflete uma separação minha, uma identidade minha, um traço de personalidade meu. Ou seja, é um desejo meu por me ver refletido nas reações dela. É como se ela fosse um espelho, que eu, estando com ela, reflito separação, reflito poder, força, ser desejado, diferença, ou seja, reflito a minha identidade. Com ela, eu estando perto dela, com ela, namorando com ela, ou que seja, ficando com ela, isso reflete que eu sou especial. Isso reflete que eu sou diferente. Isso reflete que eu existo como um conceito separado do mundo, separado do padrão, separado do comum. Deu para entender? Separado da continuidade. Então, basicamente, é como se o mundo, todas as pessoas e tudo aquilo que está no mundo fosse uma coisa só, que apenas muda de forma de lá para cá. Bom, eu não estou tão errado, imagino. Afinal, você saiu do bucho da sua mãe, não saiu? A sua mãe teve que se alimentar, teve que comer, entendeu? Ela teve que se alimentar de coisas que saíram do chão, saíram da Terra, saíram da continuidade do universo, do planeta, chama do que você quiser isso aí, da natureza. E aí você foi se formando de elementos químicos, que por mim já são separações, mas enfim, você foi se formando do pó da Terra, falando de uma forma mais simples. Até você formar ossos, cérebro, coração, que também são conceitos separados de uma coisa que está separada, mas enfim, até você se formar. Então, nós somos formas da continuidade do universo. Isso aí não tem como falar que não é. Não sei se você discorda. E nós queremos cada vez mais nos destoar. Até o ponto de nós sairmos disso totalmente. Nós conseguimos nos ver como formas totalmente separadas do universo. Assim a gente consegue viver como identidade única. Eu não estou junto, ou eu não estou contínuo com a Terra, nem com os outros, nem com nada. Eu sou eu. Eu sou eu mesmo. Esse eu sou eu mesmo eu sou parte, eu sou a parte, separado do resto. Eu tenho uma identidade própria. Eu tô batendo essa tecla porque isso aí, pelo menos, talvez eu seja burro, eu demorei pra entender. Talvez você entenda mais rápido. Então, o que você acha? Você tem alguma ideia que complete, ou que vá contra o que eu estou dizendo? Será que essa fórmula que eu disse, ela não se aplica a tudo? A gente pode pensar, por exemplo, um cara alto. Vamos supor que ele seja muito alto. Ele tenha, sei lá, 10 metros de altura. Ele vai continuar sendo atraente? Uma mulher que tenha 10 metros de altura vai continuar sendo atraente? Depende. Todas as proporções vão crescer simetricamente? Proporcionalmente? Se sim, sim, vai sim ser atraente. Entendeu? É que geralmente quando a gente imagina uma pessoa muito alta, a gente imagina uma pessoa deformada, muito magra. Entendeu? Mas não necessariamente. Ou seja, você...
Ah, mas você pode pensar, que diferença faz? A pessoa é muito, muito alta, ela vai se destoar da maioria, não vai? Sim, ela vai se destoar da maioria, mas não é só da maioria das pessoas que ela precisa se destoar. Ela tem que se destoar da continuidade do mundo. Então, se ela não se destoar com proporções geométricas, não adianta, porque ela vai começar a se assemelhar ao universo. Como, por exemplo, uma árvore, que é muito alta. Entendeu? A única proporção que ela tem é a altura, não é nada. Não sei se está ficando claro. Pra você ver, é isso que moda e maquiagem, é isso que a estética almeja ou tenta, ou acha que tenta fazer. Tenta pegar o indivíduo, seja homem ou mulher, geralmente mulher, alterar a forma ou a percepção da forma de maneira a se destoar o máximo possível da realidade, da continuidade, de forma a parecer uma personalidade totalmente separada do universo. Isso gera atração para todas as pessoas. Isso gera atração e interesse. Porque a pessoa pode se ver refletida na outra. Refletida quer dizer o seguinte: estando com aquela pessoa, recebendo a atenção daquela pessoa, recebendo as reações daquela pessoa, você tem a sensação de ser alguém separado. Ser alguém de personalidade única. É isso que, por exemplo, as pessoas falam, ela me faz me sentir único, ele me faz me sentir única, me faz me sentir especial. É tudo isso, me faz me sentir separado do universo. Me faz me sentir com mais individualidade. E parece que os seres humanos nascem querendo isso, porque o experimento que foi feito com bebês, mostrando que os bebês de 6 meses já viram os olhos e mantêm a atenção em objetos geométricos coloridos, rostos mais simétricos, que se destoam da assimetria do ambiente e do universo. O universo não é simétrico, ele é assimétrico. Então as formas são irregulares. Qualquer forma regular chama a atenção, atrai. Mas o bebê de 6 meses, já consegue perceber isso? De 6 meses. Depois de 6 meses, ele já tem uma coleção de experiências sensoriais que conseguem diferenciar algo que é hipersensorial, algo que se destoa da simetria do universo e algo que não é. Embora ele não saiba dessas coisas, ele consegue perceber elas já. Então esse experimento me mostrou que não é algo só subjetivo, entendeu? Não existe apenas a variável contraste subjetivo psicológico que os filmes, séries colocaram na cabeça de todo mundo, música, clipe, propaganda. Não. Há também o contraste real, da experiência real presente. Você pode pensar também o seguinte: bom, mas por exemplo, e se eu colocar deixa eu ver. Tá. Tá, e se eu tiver, por exemplo, um zumbi na minha frente? Um zumbi todo insectoide, tipo um alien. Se destoa bastante do universo. Ou não? Não. Embora se destoa das outras pessoas, dos outros animais, não causa atração, porque não se destoa do... Porque veja bem, se você observar nos filmes as formas monstruosas que são construídas para poder ser vilões, ser minions de filmes de zumbi, eles têm uma coisa em comum. Eles são todos assimétricos e essa assimetria se assemelha com a continuidade do universo, ou seja, destrói personalidade. Já assistiu o filme Transformers? Cara, eu posso ficar aqui até amanhã falando... Isso que eu tô falando pra vocês já é conhecido pelo cinema. Isso já é conhecido pela psicologia. Só não falam pra você, pra poder usar contra você. No Transformers tem os heróis. Você percebeu que eles são todos carros coloridos? Você tem o Optimus Prime, Bumblebee, você tem aquele que cura, é tudo carro colorido. Por quê? Se destoa. Já assistiu Naruto? Já percebeu que cada um dos personagens principais tem uma cor associada a eles? Azul, rosa, amarelo, verde, laranja. Cada um deles tem uma cor associada a eles. Por quê? Se destoa. Agora olha para os vilões. Você não vê isso. Por quê? Os heróis, é interessante que as pessoas sintam atração pelos heróis. E repulsa pelos vilões.
E essa psicologia é utilizada para isso. As pessoas têm que ter atração pelaquilo que tem, entre aspas, personalidade. E a personalidade vem da capacidade de se projetar como algo destoado da continuidade do mundo, algo à parte do mundo, com uma identidade própria. Bom, eu estava vendo outro vídeo em que a pessoa falou que você tem que ser independente, você tem que ser autossuficiente. Era uma pessoa falando... Tinha um cara falando a respeito de namorada e uma mulher falando a respeito de namorado. Então, a pessoa basicamente foi traída algum dia na vida dela. Ela ficou extremamente doída, amargurada e revoltada com isso. E ela faz a promessa para si mesma: eu nunca mais quero passar por isso. Então agora eu vou ser independente, vou ser autossuficiente, não preciso de mulher para nada ou não preciso de homem para nada. E aí o que a pessoa faz? Vai para as redes sociais, vai pro Tinder e vai atrás de homem, atrás de mulher, muito mais do que antes, e se convence de que não tá precisando para nada. Qual é a tradução para tudo isso? Inclusive teve uma mulher que falou que eu conquistei a mim mesma. Eu não preciso mais, eu não estou mais na mão de ninguém, de homem nenhum. Eu conquistei a mim mesma. Eu posso simplesmente chutar a bunda do cara, se me encher o saco, e eu vou ficar tudo bem. Tá, você vai ficar tudo bem se você tiver mais 30 opções de caras pra você ir atrás. E o homem é a mesma coisa. Qual a tradução pra isso? A tradução aplicando essas formas da atração, que são definidas pelo grau de separação conceitual que isso pode dar para a pessoa. Ou seja, uma coisa é atraente, uma coisa é interessante, segundo a capacidade que ela tem de, através das reações dela, ou da presença dela, espelhar a sua identidade como algo separado do mundo. É isso. É isso. Então, a pessoa, primeiro, ela usa a namorada, ou usa o namorado, ou a esposa, ou quem seja, para poder refletir uma identidade dela. Se a outra pessoa, homem ou mulher, estiver reagindo a mim, então eu existo como algo separado. Nós estamos confusos. Nós utilizamos as reações do mundo e das outras pessoas como prova da nossa existência como separação, como separados do mundo, como individualidade. Se as pessoas reagem a mim, então isso quer dizer que eu estou separado do mundo, eu sou um indivíduo. Não, isso é uma confusão. As pessoas reagem a você porque você não está separado delas. O mundo reage a você porque você não está separado dele, não porque você está. Mas enfim, a pessoa então, ela fala, é como se, por exemplo, a desilusão amorosa, seja de um lado ou do outro, quando ela acontece, o que está acontecendo na verdade é que um espelho que a pessoa utilizava para refletir ela como individualidade, através das reações e da atenção, ele se vira para outra pessoa. Ou ele se vira para longe. E a pessoa perde a base que mantinha a identidade dela como individualidade viva. Isso dói muito. A pessoa sente que está morrendo. Por quê? Morrendo como identidade. E como nós acreditamos que estamos separados, somos identidades próprias, independentes, a gente se sente morrendo. É uma dor absurda, não é brincadeira. Então a pessoa, no meio dessa dor, o que ela pensa? Ela pensa o seguinte, eu não posso depender apenas de um espelho. Então ela faz o quê? Busca vários. Antes eu dependia só da minha esposa, da minha namorada. Agora eu dependo do Instagram, do YouTube, do Tinder e de mais umas 30 que eu estou conversando. Dessa forma, é uma tentativa do ego e da autoimagem se manter vivo. Sem ameaças como antes, ou com menos ameaças. Em vez de eu depender de um único espelho de reflexão de identidade, agora eu dependo de 30. Se um me largar, eu tenho mais 29. Entendeu? Então, a mulher é a mesma coisa. Ela tá com o cara trai ela, ou sei lá, mas de alguma forma esse espelho que refletia ela mesma. Que é o quê? É a mulher desejada, é a mulher que é gostosa, é a mulher que é amada. Então são todos... Através das reações do cara, ela se sente dessa forma, ou seja, ela se sente separada. Entendeu? Eu sou todas essas coisas. Coisa que eu não era antes. Então ela usa tudo isso para dar personalidade e separação para ela. Uma vez que isso falha, ela vai buscar isso em outros caras.
Só que dessa vez, não quero, agora eu sou independente. Então eu vou buscar mais 30 caras lá no Tinder que vão cumprir essa mesma função. Se um falhar, eu tenho mais 29. Então isso cria uma sensação realmente de segurança pro ego, de dependência. Eu não dependo mais de um espelho, mas de vários. Entendeu? Ambos fazem isso. Qual o problema com isso? Tem um problema. O problema é a sua capacidade de obter as reações e a atenção dos outros para reafirmar a sua autoimagem, para ser uma forma de você se sentir vivo, se sentir separado como identidade, sentir que você é quem você deveria ser, algo separado da continuidade. Isso está diretamente relacionado à capacidade que você tem de prover a mesma coisa. Então, a outra pessoa ela só vai dar reações para você e atenção, ou seja, ela só vai ser um espelho que vai se virar para que você possa se reafirmar como identidade através das reações e atenção dela, se você puder fazer a mesma coisa. Se você puder ser um espelho que através da sua atenção, ações e reações consegue confirmar a separação, a identidade daquela pessoa. Só que a capacidade de fazer isso se esvai com o tempo. No caso do homem, você envelhece. A velhice ela tem uma coisa interessante. Rugas, fraqueza, isso aproxima você da continuidade. Aproxima você do inverso. Com a velhice, você vai perdendo simetria, você vai perdendo forma. Ou seja, você vai começar a se assemelhar mais ao mundo e menos a uma identidade separada do mundo. Então, o seu gradiente de atração vai caindo, caindo, caindo. De maneira que as outras pessoas não conseguem mais ver a sua atenção, suas ações, sua presença como algo que vai reafirmar elas como separação. Então, é o que chamam de crise da meia-idade. O cara, quando chega aos 40 anos, ele começa a entrar numa crise de existência. Por quê? Não consegue mais atenção, não só dos outros homens, como não consegue das mulheres para reafirmar que ele é o que não é. E a mulher é idem. Então, com o tempo, no início, apenas sua mãe, seu pai, sua família, seu namorado, namorada, que seja, servia como espelho. Uma hora esse espelho se virou. Porque, bom, enfim. Aí você falou, eu quero ser independente agora. Eu não quero mais depender de mulher pra nada, nem de homem pra nada. Tradução, vou atrás de mais 50. É tão idiota, tão ridículo. Eu não quero depender de homem pra nada, então eu vou atrás do Tinder pra ter uma lista de 50, para que eu possa conversar. Ou então a pessoa pensa que sempre vai ter um ou outro pra reafirmá-lo, basicamente, ou pra reafirmá-lo. Bom, da mesma forma que o espelho primeiro se virou pra longe e parou de te dar o necessário para você se ver refletido, os outros 50 vão se virar também, mais cedo ou mais tarde. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar à situação inicial. Quem sou eu? Você já deve ter ouvido essa coisa. As pessoas, seja o homem ou a mulher, perde o emprego, perde o namorado, perde a namorada, a pessoa começa a pensar, nossa, quem sou eu? Me perdi, eu não sei quem eu sou mais. Ou eles estão num, entre aspas, relacionamento e entra na rotina. O que é rotina? Rotina é continuidade, é padrão. Padrão não destoa, padrão não destaca, padrão não reflete separação. Então a pessoa começa a sentir que a identidade dela vai sendo perdida. Então ela começa a pensar, nossa, quem sou eu? Nossa, eu não sei mais quem eu sou. Na minha vida não tem mais agitação. Agitação quer dizer mudança de forma. As coisas começam a ficar contínuas, como elas são na realidade. Mas o ser humano não aceita isso. Ele acha que é uma coisa separada e precisa o tempo todo ver essa separação refletida em algum lugar. Ou em alguém. Então, a mulher se torna algo chato e desinteressante, entendeu? Se torna desinteressante e não atraente. Como, por exemplo, sei lá, as suas meias, a sua cueca, a sua chave de casa, entendeu? Coisas que se tornam rotineiras, escovar os dentes, entendeu? A sua mãe, seu irmão, coisas que não são atraentes para você, não são interessantes, por quê? Porque não destacam você da continuidade, não te dão uma identidade, ou reforçam a sua identidade.
Bom, nessa hora o que acontece? O cara vai atrás de outra mulher. A mulher vai atrás de outro cara. Por quê? Porque isso vai destacar a identidade. Porque você virou rotina, virou padrão. Ou seja, olha que interessante. É a mesma coisa com o carro. Ah, eu comprei uma moto. Uma moto potente. Mas conforme eu vou andando com ela, primeiro, eu preciso andar com ela na frente dos outros. Senão aquilo vai virar continuidade. Aquilo vai virar padrão, rotina. A rotina, ela é uma continuidade, não um destaque. Eu estava na concessionária da Yamaha, dando uma olhada em umas motos, e eu vi um cara lá que estava lá e a gente começou a falar de moto. O cara disse que estava trocando de moto pela quarta vez. Ele disse que ficou com a última moto dele por 1 ano. Eu falei, por 1 ano? Ou seja, o cara troca de moto toda hora, por uma moto do ano. Pode parecer estranho isso, mas faz sentido, porque aquilo vira continuidade. A moto risca, ela suja, ela perde brilho, e tudo isso vai unindo ela à continuidade, e vai parando de destoar e destacar ela. Ou seja, logo perde a função de separação que ela tinha antes. Basicamente, o cara não está comprando uma moto, ele está comprando uma identidade de separação. E claro, tem que ser reformado o tempo todo, porque as coisas não estão separadas, só parecem que estão. Então, com o tempo, elas vão retornando à continuidade, vão retornando ao ambiente. E perdem a função de separação. Pessoas que estão interessadas em identidade separada e se reafirmarem nunca vai parar com uma mulher, nunca vai parar com um marido, nunca vai parar no emprego, nunca vai parar com uma roupa, com um carro, nunca. Vai sempre querer trocar. O que você acha dessa fórmula? Você tem alguma forma de incrementá-la de alguma forma? Fórmula simples. Atração para qualquer coisa é igual a contraste, ou seja, capacidade que uma coisa tem, ou característica que uma coisa tem de se contrastar com o meio, seja meio psicológico, seja meio presente, real, percepção real, vezes intensidade do estímulo, ou seja, uma comida gostosa, uma montanha russa, um orgasmo maior, melhor, sei lá, maior, né? Algo, um estímulo que destoa. Aí você pode falar, mas e a dor? Mas e o gosto amargo? Tudo isso destoa também, porém, não é atraente, nem vicia. Não, sim, mas é porque ele está entrando num outro assunto, um assunto de coisas que fazem bem ou mal para o corpo. Se você comer terra, é uma sensação horrível. Porém, é uma sensação que se destaca, se destoa. No entanto, você não usa isso como forma de dar identidade para você e nem de destoar a continuidade das sensações e emoções humanas do dia a dia. É algo que ameaça a sua saúde. Você não come terra, a terra tem um gosto ruim porque ameaça a sua saúde. Então você tem um instinto de autopreservação, de autoproteção. Mesma coisa com algo amargo, é uma coisa com a dor. A dor significa que está havendo danos no seu corpo. Embora seja uma sensação que te destoa, ela não vai sentir, você não vai sentir atração por ela. É algo que não gosto de falar isso, mas digamos biológico, instintivo, embora eu não goste de usar essas coisas, essas palavras. Entendeu? E tudo isso dividido pelo quê? Dividido por continuidade. Padrão, ambiente. Quanto mais semelhante ao ambiente, quanto mais semelhante à continuidade, quanto mais próximo da natureza você estiver ou um objeto estiver, menos ele parece um objeto e mais parece parte do pano de fundo. Em outras palavras, atração é a capacidade que você tem de não parecer pano de fundo. Isso explica por que as pessoas idolatram tanto gente famosa. Porque as pessoas famosas, a imagem delas se destaca, se destoa como algo que não está no pano de fundo. O pano de fundo, ele é invisível como objeto. Porque um objeto é um conceito separado do todo. Então, é o medo que as pessoas têm da invisibilidade. As pessoas têm medo de serem invisíveis. Já notou que as pessoas não gostam de ser ignoradas? Isso é pior do que ser insultadas? Já notou isso? As pessoas detestam ser ignoradas. Elas gostam muito de ignorar as outras. Mas elas ser ignoradas, elas detestam isso. Toma vácuo. Por que dói tanto?
Dói porque isso ameaça a existência da pessoa como um conceito separado. A pessoa perde identidade quando ela é ignorada. Quer dizer que ela não existe. Não, como conceito você não existe. Você continua existindo. Ou não continua? Não como conceito, ou seja, o você não existe. A própria palavra você, esses próprios pronomes, eles já pressupõem separação da continuidade. A linguagem já está construída em cima disso. Em cima de conceitos separados da realidade que não existem. Note bem, as pessoas falam não porque tem algo a dizer. Elas falam porque elas não suportam o silêncio. Porque o silêncio revela continuidade. Faz uma experiência. Você tem namorada? Tem namorado? Você tem amigos? Você sai com eles de vez em quando? Já tentou ficar de boca fechada? Você vai perceber que você sente uma sensação ruim quando você fica em silêncio. Você sente uma sensação ruim quando você fica de boca fechada. A comunicação real, ela acontece quando você fala, quando é necessário falar. Não quando você fala só para preencher o momento. Nós temos medo de sermos vistos como continuidade, vistos como algo que não está separado. Tenta fazer isso para você ver mais difícil. Eu mesmo tentei. Difícil pra caramba. Eu tô com uma pessoa, eu não consigo ficar em silêncio com ela. A comunicação real só vai acontecer quando você conseguir ficar em silêncio perto da outra pessoa. Você não se comunica só falando. Especialmente falando quando você está falando só para preencher o tempo. Você não está falando porque tem algo para falar. Entendeu? Então você fica em silêncio, perto de outra pessoa, e vocês vão apagando esse muro. Só que isso vai ficando mais íntimo. É um problema. Você fica em silêncio, você olha nos olhos, e você começa a se revelar como continuidade, como algo que os conceitos que você deu para si mesmo de identidade começam a serem... É como se você emitisse uma máscara que no silêncio ela começa a cair e você começa a ser visto pelas outras como paisagem e não mais como identidade separada. E a gente não suporta isso. Tenta ficar no mesmo lugar com a pessoa sem falar nada. Você vai perceber que é difícil. Mesmo no ônibus, você tá no ônibus, tá todo mundo quieto, mas todo mundo fazendo alguma coisa. Metrô, ou tá com fone de ouvido, ou tá com a cabeça virada pra janela, ou tá olhando pro chão, ou tá no celular, mas nunca as pessoas conseguem ficar no mesmo lugar, olhando umas pras outras, sem falar nada. Porque isso o quê? Revela a continuidade. Destrói a identidade, como separação. Isso é insuportável. Enfim. Eu acho que é só isso que tem pra dizer. Queria falar sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição o texto da conversa que eu tive com o ChatGPT. Vou pedir para ele formatar, deixar um pouco mais bonitinho, porque ali tem detalhes escritos, acho que melhores do que o que eu disse aqui. Recomendo que você leia. E esse assunto, ele é um assunto que ele é interessante para todas as pessoas, porque isso que está sendo esse fenômeno da necessidade humana por se ver como algo separado, isso rege toda a vida humana, exceto funções básicas. Por exemplo, ir no banheiro, se alimentar, influencia até nessas coisas. Mas ir no banheiro, se alimentar, tomar banho, dormir, comer e beber água. São as únicas coisas que não são influenciadas por isso. Todo o resto dos comportamentos humanos são influenciados por isso. Todo o resto. Você pode falar, não, mas e a reprodução? E a pessoa conhecer outra para se reproduzir, isso é instintivo também. Acaba não sendo. A pessoa conhece a outra para usar a outra como um espelho que vai refletir a si mesma. Ou vai refletir a separação que ela imagina que ela é o que ela quer. Ou seja, é por essa razão que os relacionamentos, seja amizade, seja relacionamento romântico, não dão certo, não funcionam. Porque as pessoas não querem se aproximar umas das outras, elas querem se separar. Elas querem usar a outra para se ver como um conceito separado. Entendeu? O cara que tá com uma novinha, ou com uma mulher atraente que é desejada, não é por ela que ele tá se sentindo atraído, não é ela que ele quer. O que ele quer é a si mesmo.
Ele quer, ele gosta, ele sente saudade, paixão, atração pelo, pela versão dele que ele sente quando está perto dela, quando está recebendo reações dela. E vice-versa. A atração, para fechar o vídeo, a atração nunca é pelo objeto real. É sempre pelo significado que esse objeto tem como espelho que consegue refletir a mim mesmo. É sempre isso. Portanto, toda vez que as pessoas usam a palavra "tô com saudade de você", mentira, você está com saudade de você mesmo. Eu amo você, mentira, você ama você mesmo. Você é uma versão de você que você tem acesso e sente quando está comigo. Ou quando está com alguém. Eu acho uma coisa bem imbecil, bem idiota, é uma natureza bem estranha do ser humano, mas eu faço questão de continuar investigando isso, porque isso tem que parar uma hora. E eu não quero chegar aos 40, 50, 60 anos tendo os mesmos problemas de ficar bom, você já entendeu, né? Ansiedade, medo, vergonha, tédio, raiva, constrangimento. Eu não quero ficar jogando esse jogo pra sempre. Enfim.